crer, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão de poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Salta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Pois com ele seguro serás. Há momentos na vida da gente que é preciso se humilhar, dobrar os joelhos calados para ouvir o Senhor falar. Entrar na presença do Altíssimo com jejum e oração. Não existe momentos difíceis que Deus não tenha a solução. Deus proverá. Não cai uma folha da árvore se Deus não deixar. Deus pode fazer fluir água na rocha. Tudo isso é possível porque nosso Deus é maior. Deus proverá. Não cai uma folha da árvore se Deus não deixar. Deus pode fazer fluir água da rocha. Tudo isso é possível porque nosso Deus é maior. Tudo isso é possível porque nosso Deus é maior. Nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. E eu marquei um encontro com Deus. Basta que me toque, Senhor, para minha alma cansada vencer. Se a noite escura está, tuas mãos me guiará. Basta que me toque, Senhor. Em Jesus eu toquei, salvação encontrei e a paz para o meu coração. Porque muito me amou e do mundo me tirou. E hoje eu sinto de Deus o perdão. Basta que me toque, Senhor, para minha alma cansada vencer. Se a noite escura está, tuas mãos me guiará. Basta que me toque, Senhor. A paz do Senhor Jesus, meus amados e amadas em Cristo Jesus. Aqui é o irmão Jaime, né? Mais uma vez, em nome do Senhor Jesus, iniciando mais um dia da campanha, né? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Iniciando aqui o 4º dia da campanha, porque essa semana começou na segunda. Segunda, terça, quarta, quinta. Né? Então nós estamos inteirando o 4º dia da campanha. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, aquele que pode todas as coisas. O texto base nosso é Isaías 45. Mas nós já falamos bastante ali no livro de Isaías, o Senhor já falou muito conosco. Agora vamos descer mais um pouquinho, passear mais um pouquinho pelas Escrituras e vamos ali para Jeremias 29:11. Eu sei os planos que tenho para vocês. Amém? E aqui nós vamos aprender os planos de Deus para conosco. Nós sabemos que essa passagem aqui, essa carta de Jeremias, foi dirigida ao povo de Israel naquela época, que estava no exílio ou exilado na Babilônia.
foram presos, foram levados cativos, e lá ficaram um período de 70 anos ali, na mão de Nabucodonosor, ali ralando, sofrendo, gemendo, mas o Senhor diz: eu sei os planos que tenho para vós. Então o Senhor, meus irmãos, é sabedor de todas as coisas. Então quando ele diz, porque eu sou que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar danos, ou planos de bem e não de mal, planos para dar a vocês esperança e um futuro. Jeremias 29:11. Cada Bíblia fala de uma forma, por causa da tradução. Ela foi vindo traduzida. Aí quando chegou no inglês, às vezes a palavra tem outras palavras, mas com o mesmo sentido, né? Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Hoje está assim um pouco barulho, que as crianças estão brincando na rua ali, né? Às vezes o barulho incomoda um pouco, mas vamos focar naquilo que interessa para nós. Vamos focar na palavra de Deus. E esse versículo de Jeremias 29:11, né? Ele vem dizer para nós assim, esse versículo faz parte de uma carta enviada ao povo de Israel que foram presos para a Babilônia, né? E nessa carta, meus irmãos, continha palavras proféticas de Deus que Deus havia revelado ao profeta Jeremias. Jeremias foi aquele mesmo que foi jogado na cisterna lá. Ei, mas sofri os profetas, hein? Misericórdia. Jogado na cisterna, que ele falava a verdade. E a verdade machuca o coração daquele que quer ver na mentira, né? Às vezes, se você for muito de falar a verdade, você tem poucos amigos, sabia? Agora, se você for mentiroso e bajulador, você vai estar cheio de gente em volta de você, né? Porque aí você vai falar o que eles querem ouvir. Mas o profeta Jeremias falava aquilo que Deus ordenava que ele falasse, a ponto de ser jogado numa cisterna, né? Então Deus havia revelado a Jeremias e o povo podia ficar tranquilo. Podia ficar tranquilo. Eles iam cativo para lá por causa da desobediência deles, né? Desobedeceu, pagou. Lá era a época de olho por olho, dente por dente. Hoje, Jesus Cristo já levou sobre si a nossa dor, a nossa enfermidade, né? Então hoje nós temos um advogado que vela, que nos defende, né? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Daqueles que querem deixar o mundo e servir a Cristo. Então, às vezes, se você for bajulador, se você for falsificador da verdade, você vai ser rodeado de gente, que as pessoas gostam de gente assim. Mas aquele que fala a verdade, a espada está no pescoço dele sempre, né? Então, o povo podia ficar tranquilo, mesmo estando no exílio, por causa da sua própria desobediência, tá vendo? Eles não foram para o exílio porque Deus é mau. Eles foram levados cativos lá para a Babilônia, para o rei Nabucodonosor, que era um rei idólatra, era um rei pagão. Eles foram para lá por causa de quê que a Bíblia diz? Por causa da desobediência, né? Mas nós sabemos que os pensamentos de Deus para eles eram bons. Eles podiam olhar para o futuro com esperança, pois sua libertação chegaria. É claro que tinha um preço a pagar. 70 anos de cativeiro. 70 anos ali servindo um homem
que não servia a Deus, né? Mas ali teve muitos ali que, mesmo estando lá, foram levados para trabalhar na casa do homem chamado Mal e eram o braço direito do homem, né? Foram cativos para a Babilônia. E contudo o povo teria que esperar, meus irmãos, 70 anos. Em Jeremias 17:10, a Bíblia diz bem assim para mim. Estou com ela aberta aqui agora, para ler para nós. Jeremias 17, Jeremias 29:10. A Bíblia diz bem assim para nós, ó. Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, estarei para vocês, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta a este lugar. Foram tirados de Jerusalém, foram tirados daquela região e foram levados cativos para a Babilônia. Iam passar 70 anos lá, cativos, escravos, por causa de quê, irmão Jaime? Por causa da desobediência, né? Mas Deus amava aquele povo. Amava aquele povo. Da mesma forma, nós hoje, outra época, gentios que tornamos filhos de Deus através da obediência à palavra, não somos nascidos lá naquelas terras. E da mesma forma, Deus nos ama. E podemos nos fortalecer hoje porque os pensamentos de Deus para nós são bons, meu irmão, minha irmã. Tá? Os pensamentos de Deus para conosco são bons. Ele quer nos ajudar, nos abençoar, mas devemos buscar orientação aonde? Buscar orientação em Deus, né? Então, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Hoje estou muito feliz, a minha amada esposa fez aniversário hoje, né? O Jaime, crente, comemorar aniversário, eu não sei, que não vejo mal nenhum, né? Faz mal é prostituir, enganar, apropriar das coisas dos outros, né? Adulterar. Mas comemorar o aniversário de uma pessoa que está alegre porque Deus concedeu para ela mais um ano de vida, né? Eu fico feliz, porque no ano passado, há um ano atrás, nessa mesma data, nós estávamos no hospital e ela na fila para amputar a perna por causa da diabetes alta, todas essas coisas, perna inflamada. Há um ano atrás, o aniversário dela foi no hospital. Quem tem aí ainda sabe que eu levei uma flor para ela lá no hospital, ela deitada, fazendo aniversário lá, né? Levei uma flor para ela, orei para ela. Um ano depois, ela não precisou amputar a perna. Deus foi misericordioso para com ela e ela está aqui hoje completando mais um ano de vida. 61, para a honra e glória do Senhor, né? Então, às vezes, meus irmãos, nós paramos no meio da caminhada, desanimamos na primeira frustração, né? E não podemos. Hoje eu ouvi um podcast, hoje, né? De uma senhora que eu trabalhei na empresa lá por 16 anos e me emocionei por várias partes, porque quando a gente conhece uma empresa, a gente já pensa que ela nasceu grande, mas nós não sabemos a origem, a batalha para chegar até onde chegaram. Então, todas as pessoas que começam, igual nós que estamos há 3 anos agora, iniciando no ramo de serralheria, nós sabemos que não é fácil. Tem cliente que é chato, tem cliente que às vezes não te paga,
infelizmente, sabe? Te enrola. E tem que conviver com isso tudo. Mas Deus é bom. E eu fiquei ouvi inteirinho esse podcast dessa senhora, né? Eu trabalhei na empresa lá um bom período da minha vida. E vi ali toda a história, assim, resumida em 1h30. Você vê que nada é fácil para ninguém, não. Tudo é luta. Tudo é luta, né? Às vezes a pessoa já quer começar por cima, mas aí ela pula etapa. E se ela pular etapas, lá na frente vai fazer falta. Então a gente tem que ir de degrau em degrau. Continuando aqui, eu louvo e agradeço a Deus por esse aniversário da minha esposa hoje, né? Graças a Deus nós conseguimos orar para ela, né? Fazer um bolinho para ela, abençoar a vida dela, né? Porque Deus é bom. E eu louvo e agradeço a Deus, porque a nossa vida tem que estar escondida em Cristo, né? Então nós temos que seguir, meus irmãos, tem que buscar orientação em Deus. Ouvir o que Deus tem para cada um dos seus filhos, para cada um de nós. Amém? Porque só assim, meus irmãos, nós podemos estar e sermos vitoriosos. Porque o título da campanha é Portas Abertas. E como que as portas se abrem? Se as portas se abrem, porque em algum momento ela esteve fechada. E para nós continuar avançando, não pode estar fechada, ela tem que estar aberta. E o Senhor é aquele que abre porta. Ele quer nos ajudar, Ele quer nos abençoar, mas para isso devemos buscar o que, irmão Jaime? A orientação e ouvir a voz de Deus e viver em obediência. Olha para você ver, ó. Olha só, quanta riqueza tem nessa palavra. Devemos buscar orientação. Qual que é a orientação? Ouvir a voz de Deus. A primeira dela, né? Mas é ouvir a voz de Deus, irmãos, é vigiando. Não é ouvindo a voz do inimigo passando por Deus, não. É ouvir a voz de Deus. E segundo, se ouviu a voz de Deus, qual que é o segundo passo, irmão Jaime? É viver em obediência àquilo que você ouviu. Viver em obediência à palavra de Deus. Porque tem gente que ouve, mas não obedece. Já viu um filho rebelde? Você fala, sim senhor, tranquilo, beleza, você vira as costas e faz do jeito dele. Não obedece, né? E ao longo da vida nós encontramos dificuldade. E enfrenta dificuldade. E há 1 ano atrás foi o ápice, o ponto mais alto da dificuldade, né? Nós ali esperando, 1 dia, 2 dias antes do aniversário, internou, já no dia do aniversário já tinha programação para amputação, né? E 1 ano depois, todas essas coisas, essas dificuldades, já passaram, né? Mas qual que é o segredo? O segredo é a obediência, né? Não quer dizer que nós não vamos partir, isso não quer dizer que não vai acontecer as coisas ruins com nós, mas se nós estivermos vivendo em obediência à palavra de Deus, as dificuldades que surgirem para nós serão amenas, serão menos dolorosas e o Senhor vai nos dar a vitória. E no devido tempo, no tempo de Deus e não no nosso, o cumprimento de cada uma das promessas que recebemos de Deus se cumprirá na nossa vida. Por isso que ele diz na sua palavra, Jeremias 29:11, eu sei os planos que tenho para vocês.
Amém? Então Deus tem planos de vitória, meus irmãos. Nós temos que fazer a nossa parte. Obedecer a Deus, não com medo de ir para o inferno, não. É obedecer a Deus porque Ele é digno de toda honra, de todo louvor, de toda adoração. Então, quando nós observamos a parte aqui, o começo do versículo de Jeremias 29:11, já é Deus falando conosco através do profeta. Eu sei os planos que tenho para vocês. Né? Quantas lutas, quantas provações, quantas dificuldades, né, a gente passa. Mas se nós estiver com a nossa vida no altar do Senhor, estiver obedecendo, né? Obedecer só por interesse, não, irmão. É obedecer porque Ele é digno de toda honra, toda glória. Né? Ontem eu meditei, lá em Isaías 45, quando o Senhor diz: Eu sou o Senhor e fora de mim não há outro. Né? Então Ele está orientando nós, não adianta nós ficar pulando de galho em galho, não. Né? Seguir o modismo, não. Nós temos que ir pela palavra. Nós não vamos achar nenhum salvador fora de Deus, fora de Jesus. Tá? Sabe por quê? Porque tem um louvor que diz assim, ó. O Salvador, Ele é Jesus, que por você morreu na cruz. Sua vergonha e seu desprezo Ele levou. Carregue a sua cruz juntinho dele, na sua forma se torna real. O amor que o mundo não te deu, Jesus te dá. Mas como a vida se torna difícil quando você não se sente alguém, meu coração explode na dor. É hora de ter o Salvador. O Salvador, Ele é Jesus, que por você morreu na cruz. Sua vergonha e seu desprezo Ele levou. Carregue a sua cruz juntinho dele, na sua forma se torna real. O amor que o mundo não te deu, Jesus te dá. O amor que o mundo não te deu, Jesus te dá. E para encerrar aqui, meus amados, né? Mais esse dia da campanha, o versículo-chave hoje é Jeremias 29:11. Eu sei os planos que tem para vós. Então Deus usa o profeta Jeremias para dizer que ele não os esqueceu. Nós sabemos que é o povo lá de Israel, né? E ele não esqueceu. Então, trazendo para a nossa vida, ele também não vai esquecer de nós. Né? Ele sabe os planos que ele tem para nós. Mesmo com todo o sofrimento, Deus tinha bons planos para eles. Planos de dar um futuro cheio de paz e esperança. E essa frase mostra que Deus se importa com as pessoas e que Ele tem um propósito para cada um de nós, mesmo quando tudo parece que não vai dar certo. Mas Deus tem planos para nós, né? Deus tem plano para nós. Há 365 dias atrás, o cenário era completamente diferente. E a promessa de Deus continua, né? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, eternamente firmes. E essa promessa, meus irmãos, para nós encerrar aqui,
é um convite, é um alerta para nós confiar que Deus está no controle de tudo, que Ele está cuidando de tudo e que dias melhores virão. Isto é uma promessa de que no tempo certo as coisas vão melhorar. Amém? Então quero dizer para você, você que está com luta no casamento, pensando em jogar tudo pro alto e ir embora, você que não consegue largar do vício, você que tem um marido viciado, um filho viciado, uma filha viciada, não desiste de orar por eles, não. Não desiste de falar. Você já falou do Senhor para eles. Agora comece a falar deles para o Senhor. Eu sei que o Senhor já sabe, mas comece a falar deles para o Senhor para você ver, né? Então o Senhor tem planos para fazermos prosperar e não nos causar danos. Às vezes a pessoa busca muito em prosperidade, mas sabia que uma vida tranquila já é uma prosperidade? É porque estamos avançando, estamos crescendo, né? Que Deus possa abençoar a sua casa, a sua família, a sua vida e te dar a vitória. Em nome do Senhor Jesus, amém? Então o Senhor diz, ó, eu sei os planos que tenho para vocês. Amém? Desanima não. Continue orando, continue buscando, que os planos de Deus são infalíveis. São infalíveis na nossa vida. Amém? Que Deus possa estar abençoando e te dando vitória. Por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Santo Deus, aleluia, Jesus eterno, Deus maravilhoso, Rei da paz, Deus misericordioso. Graça te damos, Senhor, poderoso Deus, por esta palavra, Pai querido de misericórdia, que o Senhor tem colocado na boca do teu servo, o pastor Jaime, Senhor. Tem falado grandemente conosco, Pai. Oh Deus poderoso, Deus de misericórdia. Oh Senhor, vem abrir as portas na vida do seu Senhor eterno, Deus de poder. Oh querido Deus, te peço, Senhor, por cada um daqui de dentro, Senhor, que se encontra com as portas fechadas, Senhor. Venha, poderoso Deus, abra para nós, trazendo as oportunidades, Senhor, de crescimento na tua presença. Que as bênçãos em todos os caminhos, abençoa, Senhor, todos nós, a nos trilhar, e que nós tenha coragem, Senhor, poderoso Deus, de entrar pelas portas, Senhor, que se abre as portas da sabedoria, Senhor, as portas que o Senhor abre na nossa vida, Pai amado. Seja conosco, Senhor. Venha abrindo as portas na vida dos teus, Pai. Venha de encontro, Senhor, a cada um daqui de dentro. Abençoa, Senhor eterno, ao pastor Jaime, Senhor, a família, nossa irmã Solange, que hoje está aniversariando, Senhor. Derrama as bênçãos do céu sobre a tua filha, Pai amado. E os demais, Senhor, toda a família dele, Senhor. Venha abençoando por caridade, abrindo as portas, Senhor. Senhor, tu conhece, Pai, toda a nossa necessidade. Tu conhece a nossa dificuldade. Tu sabes, Senhor. Oh, Senhor, do alto do céu tu tem olhado e tem visto cada um de nós, as nossas necessidades, Senhor. Muitas das vezes sentimos, Senhor, que estamos sem poder fazer aquilo, Pai, aonde nós almejamos fazer o bem ao nosso próximo, Senhor, e não alcançamos, Senhor eterno. Mas tu conheces, Senhor, tu sabes a nossa necessidade também, Pai. Mas se tu quiser, tu pode abrir as portas e nos ajudar, ó Pai, que nós possa servir o nosso próximo, Senhor eterno. Deus maravilhoso, vem abrindo porta na nossa vida, Senhor. Vem estar junto de nós, a cada família representada aqui dentro. Abençoa grandemente, Senhor, a formadora deste grupo, Senhor. Nossa irmã Miriam, Senhor, e toda a família dela, Pai. Senhor eterno, abençoa a nossa irmã Joana, Senhor eterno, poderoso Deus. Tu conhece a necessidade da tua filha também, Senhor. Deus poderoso,
Ajuda ela, Senhor, em tudo que ela está passando, poderoso Deus. Dá teu ombro amigo, Pai amado. Abençoa, Senhor, a minha família, Senhor. Pai amado de misericórdia, meu esposo, meus netos, meus filhos, Senhor. Meus gerros, Senhor. Bendito o Rei da Glória. Vem abrir as portas na nossa vida, Senhor. Tu sabe a minha necessidade também. Tu conheces, Senhor. Ó Deus poderoso, tu conhece o meu levantar, o meu deitar, Senhor. Tu conhece a minha necessidade. Tu conhece a necessidade de cada um daqui de dentro. Venha de encontro a cada um dos teus filhos, das tuas filhas, Senhor. Ó Deus, Pai amado, seja com cada um de nós. Assim eu te peço, Senhor, bendito o Rei da Glória. Dispensa as bênçãos do céu, Senhor, dando sabedoria, Senhor, a cada um de nós. Nós precisamos, Senhor, somos dependentes de Ti, Pai amado. Somos pequenos quanto um grãozinho de areia, mas Tu conheces, Senhor, que somos frágil, somos necessitados de Ti. E assim eu te peço todas essas bênçãos, Senhor, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que és bendito e é eterno para sempre. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Deus seja eternamente louvado. Amém. Glória a Deus. Nesse momento quero agradecer ao pastor Jaime, a nossa irmã Giovana, que deu abertura no culto com os louvores, a irmã Ivanilda, que entrou aqui para louvar, louvado seja Deus. E agradecer também a irmã Ângela Maria, a qual nos trouxe uma oração no final do quarto dia, ou será o terceiro, quarto dia da campanha. Então, quero agradecer a todos, em nome do Senhor Jesus, e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vós, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus seja louvado. Amém.